A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e hoje estamos aqui para uma mensagem, né? Mais um fim de ano se aproxima e com ele um feriado que é muito comemorado, que é o Natal. Mas e aí? O que é o Natal? Muitos dizem que é o nascimento de Cristo, né? Inclusive montam um presépio, coloca o bonequinho lá representando Jesus Cristo numa manjedoura. E você que não sabe, manjedoura é um equipamento feito de madeira ali para colocar comida para os animais ali no estábulo, né? Cavalo, vaca, boi e tal. Eles colocam os reis magos ali no presépio também, que alguns dizem que eram 3, mas na Bíblia ainda não consegui decifrar em relação a isso, se realmente tem a quantidade. Até então eu não vi ainda, né? E tudo mais. Mas vamos lá. Maria concebeu do Espírito Santo. Isso aqui você pode acompanhar em Lucas capítulo 2. Maria concebeu do Espírito Santo, se casou com José e tiveram de voltar à cidade de Belém para o recenseamento do povo, na mesma época em que Maria deu à luz. Né? Era muito comum, de tempos em tempos, fazerem um recenseamento do povo. A gente sabe muito bem o que é isso, né? A contagem do povo, para saber ainda quantos estão vivos, quantos estão morando na cidade, e daí por diante. Como a cidade estava em recenseamento, as hospedarias estavam lotadas. Então, Maria e José acabaram ficando no estábulo. Por isso, Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Aliás, não por isso exatamente, né? Ali, obviamente, foi tudo Deus quem planejou. Afinal de contas, o Rei dos Reis, nascido em um estábulo, numa simples manjedoura. Olha só, né? Como Deus trabalha. Então, o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo aos pastores para falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, para que essa notícia se propagasse, né? Para que todos pudessem saber da boa nova. Inclusive, o Senhor enviou uma estrela, né, para servir de direção para que o povo pudesse ali encontrar o local. Agora, a questão é que na Bíblia não fala nada sobre data do nascimento de Cristo. Fala sobre o recenseamento, fala sobre o lugar, fala sobre o estábulo, fala sobre a manjedoura, fala dos magos que foram visitá-lo, que inclusive Herodes, na época, quando soube, ele já tinha a profecia, ele sabia que um menino se levantaria como rei, né? Então ele queria saber do menino, ele deu uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Então, quando ele soube do nascimento de Cristo, né, ele pediu para esses magos que fossem e voltassem para dizer a ele onde era, dando a desculpa de que iria adorá-lo, né, mas na realidade ele queria para matá-lo. Mas Deus é tão maravilhoso que os magos, depois de visitarem a Jesus, Deus disse a eles para que eles fossem por um outro caminho, né, que não voltassem a Herodes. Então, qualquer dia que fala, vamos comemorar dia 25 de dezembro, dia 9 de setembro, dia 1º de janeiro, dia 7 de março. Não, a gente não sabe, a Bíblia não fala sobre data alguma, né? A palavra do Senhor não fala sobre data e não diz que a gente deve fazer algum tipo de comemoração, algum tipo de festa nesse dia, né? A Bíblia, na realidade, ela só revela com mais detalhes sobre a morte de Cristo. Por quê? Foi o seu maior feito aqui na Terra, porque foi onde nós tivemos a oportunidade de salvação. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele nos redimiu de todos os nossos pecados, né? Ele levou consigo as nossas dores, para que hoje a gente pudesse escolher viver o caminho de Jesus. Isso mesmo, escolher, porque Deus, ele é escolha, né? Ele não se impõe a você, ele se mostra a você. Ele diz para você, ó, viver comigo é assim, 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 e viver sem mim é assim, assim, assim. E no final vai acontecer isso. Então você vai escolher, Deus nos deu o livre-arbítrio, você vai escolher se você quer seguir o caminho de Deus ou não. Mas no dia do juízo você responderá pela sua escolha de hoje, né? Então Deus nos mostra. Se você disser, Deus, eu quero o Senhor em minha vida, eu quero entregar minha vida a você, então Ele te abençoará e te guiará por todos os caminhos, te protegerá por todos os caminhos. Se você não escolher seguir ao Senhor, então você estará no mundo. Então Deus nada poderá fazer por você. Então o que acontece? Algumas pesquisas mostram que existia um feriado pagão,
E esse feriado foi transformado em Natal, dizendo que é o nascimento de Cristo e tal. Mas essa questão não é o assunto aqui. Não, nós vamos falar disso porque o importante é sempre seguir a Bíblia, o que está na palavra do Senhor, porque é a mais pura e verdadeira, porque ela vem do Senhor. Nós, filhos de Deus, vimos o Natal como um feriado, né? Mas o que nós fazemos é aproveitar esse feriado, porque no final de ano, normalmente as pessoas estão mais suscetíveis, elas estão mais sensibilizadas, mais emocionais. Então a gente aproveita esse momento para falar do amor verdadeiro, do amor mais puro que pode e que haverá um dia, né? Não existe amor mais puro que esse, que é o amor de Deus por todos nós, né? A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você seria capaz de dar seu filho, sua filha, pela vida de um estranho? Ou até mesmo pela vida de um parente seu? Você seria capaz de deixar o seu filho sofrer, ser humilhado, ser torturado para salvar a vida de alguém, né? Inclusive ser morto no final, né? Para salvar a vida de alguém? E Deus fez isso com o seu único filho. Imagina só. Amor maior que esse não existe. E ele não cobra nada de nós. Nós só precisamos andar corretamente, viver honestamente, seguir os mandamentos do Senhor, né? Que acho que o mais difícil que ele deixou foi amar o próximo, né? Porque nos dias de hoje está cada vez mais difícil, convenhamos. Me perdoe, pai, dizer uma coisa dessa, mas realmente nos dias de hoje está cada vez mais difícil amar o próximo. Mas então, ele agora não precisa ninguém dizer para você, não, Jesus Cristo nasceu no dia de hoje, hoje é aniversário de Jesus Cristo, vamos comemorar e tal, porque o dia dele são todos os dias são de Deus, né? Então nós temos que comemorar Jesus Cristo todos os dias. Seu nascimento? Sim, seu nascimento, porque se ele não nascesse, não haveria a crucificação, onde fomos redimidos de nossos pecados. Então nós temos muito que comemorar a morte dele, porque foi na morte que consolidou o amor do Senhor para conosco, né? Então comemore Jesus Cristo todos os dias de sua vida. Comemore sempre a morte que Jesus Cristo padeceu para que hoje tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Deixe Jesus Cristo guiar você, deixe Jesus Cristo na sua vida. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, primeiramente o interior nosso muda, que a palavra de Deus diz para não seguirmos o coração, porque ele é enganoso, né? Então a gente tem que acreditar em Deus e seguir somente a vontade dele. Quando a gente se entrega a ele, que a gente segue os seus caminhos, quando a gente se entrega em corpo e alma, ele conversa conosco. Agora imagina só, quem é o povo que tem um Deus que conversa contigo, né? Que conversa com seus servos ali? Que Deus é esse? Aonde existe um Deus que ele conversa com o ser humano? Somente o Deus vivo, o Deus único. Ele conversa, ele te ouve, ele ouve a sua adoração, ele ouve o seu clamor e ele responde. Mas para ouvir o Espírito Santo falando com você, você tem que estar em plena comunhão com Deus. Você tem que estar sereno, concentrado no Senhor, para que você possa ouvir e discernir, né, que essa palavra que você realmente está ouvindo é de Deus. Porque o demônio também faz isso. Ele chega no seu ouvido e você acha que é Deus mandando e não é. Então você tem que, por isso que a palavra de Deus diz, revesti-vos da armadura de Deus, ou seja, aprenda com a palavra do Senhor para que você saiba diferenciar o bem e o mal. Diferenciar o bem e o mal não é simplesmente você andar no dia a dia e dizer isso aqui é correto, isso aqui não é. Diferenciar o bem e o mal é você saber no seu íntimo o que uma pessoa fala, se aquilo que ela fala condiz ou não com a palavra do Senhor. Se aquela voz que você está ouvindo, sussurrando em seu ouvido, se realmente é o Senhor que enviou a ti. Então temos que nos aproximar cada vez mais do Senhor, temos que ter mais comunhão com o Senhor para termos a oportunidade da vida eterna. Porque se não for a vida eterna, será a morte eterna. E isso será um sofrimento muito grande. Muitas pessoas dizem que o inferno é aqui.
Essas pessoas não têm noção do que é um inferno. Então, a palavra de Deus diz: buscai-me enquanto se pode achar, buscai-me enquanto é tempo. Então, busque o Senhor Jesus, mas busque de coração. Não fique fazendo figura dentro da igreja, não fique fazendo figura em frente às pessoas. Ah, não, que não sei o quê, que Deus é isso, Jesus Cristo é aquilo. Não, seja você mesmo. E se você se entregar realmente a Deus e Ele vê em você que algo ali não está certo, Ele te transformará. Não espere você mudar o seu jeito de ser, mudar alguma coisa, fazer alguma coisa para se entregar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, né? Jesus, quando chegou para procurar os seus discípulos, ele falou o quê? Do jeito que estás, venha. Então, venha a mim exatamente do jeito que você está. Não espere mudança em sua vida. Nós, seres humanos, a nossa mudança é somente para o mal. Cada vez pior. Porque a tendência do ser humano é a maldade. A tendência do ser humano, nós somos pecadores. Então a carne quer viver a carne. E para seguir a Deus, a gente não vive pela carne, a gente vive pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito aborrece a carne. Quem vive pela carne aborrece o Espírito. Então se mantenha sempre no caminho do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, que com certeza Ele te ouvirá e te mostrará o caminho a seguir. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, toque no coração de todos, Pai, para que se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para Ti, Senhor. Que seja mais um final de ano seguro, tranquilo, Pai. Nós sabemos que nesses momentos, muitos que fazem coisas ruins, que estavam aí encarcerados, estão na rua. Então proteja os teus filhos, Pai, para que mal nenhum chegue a eles, nem às suas tendas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.